Fala, galerinha! E aí, tudo bem? Como é que você está? Bom, como eu havia prometido, eu ia gravar vários vídeos sobre o assunto desse mês na Revista Cash. E o assunto desse mês é como planejar nossas contas. Por que planejar? Para que serve o planejamento? Já tinha falado no primeiro vídeo. Quando a gente sabe planejar, nós sabemos quantos por cento a gente vai colocar em cada um dos setores da nossa vida. Por exemplo, quais são esses setores? Você pode colocar 10% para sua reserva financeira, foi o primeiro vídeo, foi esse o assunto. Mais outros por cento para gastos com moradia, pode pôr alimentação e transporte, despesas pessoais, também com os estudos. É muito importante continuar estudando todos os dias. Sempre o ser humano não pode parar de estudar, independente da sua idade ou sua profissão, você não deve parar de estudar. E também com diversão. Só que são várias áreas da nossa vida que nós temos que respeitar e nós temos que dar uma porcentagem. Por que a gente tem que definir uma porcentagem, galera? Porque é simplesmente assim, ó, pensa. A porcentagem que eu falei no primeiro vídeo, de 10% para sua reserva financeira, pode ser 10, pode ser 15, não importa. Quem tem que definir essa porcentagem é você. Então eu só dei um exemplo. Então, por exemplo, hoje eu quero falar sobre 30%, um conselho de 30% para gastos com moradia, despesas com moradia. O que são despesas com moradia? Por exemplo, tem o aluguel. Se você tem uma casa própria, é a prestação da casa própria. Você tem que pagar água, você tem que pagar energia elétrica, você tem que pagar alguns gastos, por exemplo, às vezes é condomínio, você tem que pagar condomínio, às vezes aquela taxa de bairro, tudo isso é gasto com moradia. Se você usa gás na sua casa ao invés de eletricidade, também tem que gastar com o gás, tem que gastar com tudo isso. Então o conselho que a maioria das empresas que cuidam dessa área financeira indicam é que você gaste no máximo 30%. Se você ganha mais, se você ganha muito dinheiro, de repente eu estou calculando aqui uma base para quem ganha 250 mil ienes, um salário desse, e quem ganha 250 mil ienes, se guardar 30%, vai dar 75 mil ienes. Então, ou seja, 75 mil ienes em gasto com moradia. Aí você coloca 50 mil de aluguel, mais 5 ou 10 de água, mais 5 ou 10 de energia, e se você usa gás, os 5 ou 10 de energia, então, de gás. Então, mais ou menos nessa base. Só que, por exemplo, quando a gente define que 30% do nosso salário, da nossa renda, vai para moradia, o que acontece? Você já sabe quanto você pode gastar, você sabe o teto, o limite que você pode gastar naquilo ali. Quando você não sabe qual é o limite que você pode gastar, você de repente quer trocar de apartamento, você não tem noção de quanto você pode pagar de aluguel. Mas quando você já sabe quanto você pode gastar em moradia, você já sabe, bom, eu não posso pegar um aluguel mais do que 50 mil, porque meu gasto com moradia é no máximo de 75, eu ainda tenho que pagar água, luz e gás, por exemplo. E fora outros gastos que de repente venha a acontecer, que você tem que gastar com moradia. Agora, quando acontece o contrário, ao invés de faltar, por exemplo, você não está preocupado com a falta, está sobrando. Vamos supor, mas PH, o que acontece se eu separar 30% do meu salário, da minha renda total, com moradia, mas sobre dinheiro? Vamos supor, eu ganhei 250 mil, mas eu pago, eu tenho 75 mil para gastar com a minha moradia, mas só que sobrou, eu pago, por exemplo, 30 ou 40 de aluguel e pouquíssimo de água, pouquíssimo de ar. Bom, no montante total, ao invés de gastar 75, eu gastei, por exemplo, 60, sobrou 15 todos os meses. Então você vai pegar esses 15 mil e vai colocar numa poupança. O nome dessa poupança, aqui no Japão, nós podemos fazer conta bancária em qualquer banco e quantas contas bancárias você quiser. Você vai num banco, abre uma, vai em outro banco, abre outra. Eu faço muito isso. E cada conta bancária ela tem um nome. Por exemplo, essa conta bancária ela se chama gastos com moradia. Então vamos supor, sobrou dinheiro nesse mês, sobrou 15 mil ienes, um exemplo que eu dei. Então você pega 15 mil ienes e vai lá e coloca naquela conta, naquela poupança e deixa lá. De repente quebra uma janela na sua casa, de repente um cano estoura, de repente você tem um gasto extra que você não estava esperando com moradia. No final do ano você pega esse dinheiro e vai lá e paga. E vai lá e paga. Ou esse dinheiro pode servir para pagar os seus impostos no ano que vem. Que aqui no Japão os impostos sempre são no ano que vem, né? Então o que acontece?
você pode guardar esse dinheiro também para pagar os impostos do ano que vem. E o ano que vem você não vai ficar apertado com respeito aos impostos. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Não vou gravar um vídeo muito longo para não atrapalhar a vida de vocês. E também o intuito é ajudar, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Você tem algum assunto que você gostaria que nós da Revista Cash ou Economia Sem Mito escrevesse ou fizéssemos um vídeo? Então, beleza, galera, mandam para nós aí, põe no comentário. Se você gostou, curte, compartilha novamente. Tudo que eu tô falando hoje aqui é com respeito ao Economia Sem Mito. Economia Sem Mito é uma empresa lá do Brasil. São 3 grandes mentes que trabalham por trás da Economia Sem Mito: o Victor Basílio, o Anselmo Nishiyama e o Rafael Grissanti. São 3 caras que entendem muito de dinheiro, da área financeira e também de investimentos. Logo mais a gente começa a falar um pouco sobre investimentos, o que fazer com o dinheiro que você consegue guardar, e para que assim você possa fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você, ao invés de você ser escravo do seu dinheiro. Beleza, galera? Então vamos gastar com consciência e até o próximo vídeo. Falou? Abração, até mais.